Às vezes as pessoas perguntam: pastor, se Deus existe, onde é que Ele está? Onde é que Deus está? Quando eu olho para você, querido, eu vejo a presença de Deus. Amém? Meu querido, você que eu confundi o nome aí, esqueci até o nome dele. Quando eu olho para você, eu vejo a presença de Deus na vida de você. Eu vejo a existência de Deus. E eu não estou dizendo isso só para agradar alguns. É claro que eu prefiro crer nisso do que crer que sou descendente de um macaco. Até porque para crer que sou descendente de macaco eu preciso ter fé. Porque não é provado isso. Não é provado. Mas as professoras estão levando as crianças, podem levar as crianças para a salinha. Mamães podem liberar seus filhos para a salinha, amém? Isso, deixa as professoras levarem. Mas eu prefiro crer. Eu disse quinta-feira passada, essa quinta-feira agora, eu disse que eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque para ser ateu eu precisaria crer em coisas impossíveis, inimagináveis. Eu precisaria crer, por exemplo, aí eu dei o exemplo de um carro transportando farinha. Vamos lá, donas de casa, os componentes de um bolo: farinha de trigo, ovos, açúcar, leite e fermento e manteiga. Gente, vocês sabem fazer bolo mesmo, hein? Se fosse eu para fazer, ia faltar meio mundo de coisa aí. Ok? Mas imagina que esses ingredientes todos estão dentro de um carro. E aí esse carro sofre um acidente, há uma explosão. E quando os bombeiros chegam e eles abrem o carro, eles encontram um bolo formado com cobertura e tudo mais. Vocês acreditariam numa história dessa? Sinceramente. O carro estava transportando farinha, ovos, leite, açúcar, manteiga, fermento. Aí houve um acidente, pegou fogo, e quando os bombeiros abrem, está lá um bolo formado. Quem acreditaria nessa história? Se você acredita nisso, você é candidato a acreditar em Papai Noel e em algumas outras coisas. É justamente isso que a ciência diz para nós. Que o mundo foi criado dessa alquimia. E acabou surgindo essa vida tão complexa que existe hoje. A sua mente, a sua cabeça é mais complexa do que as estrelas do céu, querido. As conexões de neurônio que existem dentro da sua cabeça são mais complexas, são mais numerosas do que as estrelas do céu. Então não dá para acreditar que isso aí é coisa do acaso. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de alguém que arquitetou, de alguém que planejou, de alguém que colocou na prancha. Inclusive alguns teólogos dizem que por isso que Deus fez primeiro o homem, né? Porque o homem foi o esboço da criação. Deus fez o homem, depois quando ele fez o homem, ele diz: agora tem umas coisinhas para melhorar, aí ele fez a mulher. Amém? Mas nós somos criados à imagem e semelhança. E quando Deus nos cria, Ele nos faz de dois componentes. O primeiro, dele mesmo, do céu. O segundo, da terra. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, parece que há uma discordância na narrativa da criação do homem. Porque em Gênesis 1 está escrito a partir do versículo 26: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais e sobre tudo que se rasteja. Tenha ele domínio, exerça domínio e autoridade. Se você ler Gênesis 1, 26, 27, 28, você vai ver essa descrição. Mas quando chegamos no capítulo 2, diz que o homem ele é formado do pó da terra. O homem é formado do pó da terra. E a ciência hoje comprova que o elemento químico
do nosso corpo é o mesmo encontrado na terra. Então, o nosso corpo realmente, literalmente, veio da terra. E o interessante é que, algum tempo atrás surgiu uma pesquisa e disseram, bom, se todos nós tivéssemos vindo de um homem, como a Bíblia realmente diz, se todos nós tivéssemos vindo de um homem ou de um casal, que cor seria esse casal? Porque olha para a gente aqui, que mistura de cores. Pardos, amarelos, negros, morenos, né? Mais branquinhos, mais torradinhos. Então, que cor seria o primeiro casal? Você sabe qual foi a conclusão que a ciência chegou? Que eles seriam vermelhos. Avermelhados. Pastor, como assim avermelhados? De onde o homem veio, que a Bíblia falou? De onde foi feito o corpo do homem? Da terra. E que cor é essa terra? O barro vermelho. Só assim poderia gerar toda essa variedade de cores que existe hoje. Amém? Mais uma vez a Bíblia comprova a veracidade. Mas eu não estou aqui para provar você pela ciência que Deus existe. Eu estou aqui para falar umas coisas para você, para que isso possa impactar a sua vida, transformar a sua vida e levar você a um novo patamar de fé, de relacionamento com Deus. Eu estou falando de um Deus que criou você conforme a imagem dele, conforme a semelhança. E ele fez diferente de você de tudo que existe. Ele deu a você a capacidade da comunicação. Ele deu a você e a minha capacidade do intelecto, do raciocínio. Ele nos deu a capacidade de decidir. Mesmo quando nós temos um desejo ou uma necessidade, mas nós ainda podemos exercer domínio sobre o desejo ou sobre a necessidade. Deixa eu dar um exemplo. Depois pode tirar um pouquinho esse... Está um pouquinho, né? Deixa eu dar um exemplo. Quando você está na rua, passa muito tempo no comércio, mulheres amam esse negócio, né? Comprar sapato. Alguns homens aqui já sofreram, não foram, acompanhando as mulheres comprando sapato? Amém, homens? Amém. Mas imagina que essa mulher passou lá 2, 3, 4 horas no comércio. Aí deu vontade de ir no banheiro. O que é que essa mulher faz? Vai para o meio da rua e faz? Não. O que ela faz? Ela espera um pouquinho, ela aguenta um pouquinho, até que ela procura um banheiro para ir. Certo? Agora, quando o animal tem vontade, o que o animal faz? Faz na hora. Sabe qual é a diferença entre você e o animal? Todos nós temos instintos, todos nós temos desejos, mas você consegue controlar isso. Você consegue dizer não a algo que é necessário. Tem uma coisa que você nunca vai ver macaco fazendo, você nunca vai ver cachorro fazendo, você nunca vai ver gorila fazendo. O que, pastor? Jejuar, por exemplo, jejuar. Sabe, você chegar assim um dia e dizer assim, hoje eu quero ficar a sós com Deus, eu não quero comer nada, não quero beber nada, hoje eu quero ficar a sós com Ele, não vou almoçar hoje. Você não vai ver animal fazendo isso. Por quê, pastor? Porque isso é contra a natureza. Alimentar-se é uma necessidade física, mas Deus nos colocou uma capacidade tão grande, que nós temos capacidade de ir além das nossas necessidades físicas. Temos capacidade de ir além da necessidade física. E chegar um dia e dizer assim, hoje eu não quero almoçar, hoje eu só quero ficar com Deus. E aí você se tranca no seu quarto e fica lá com Deus. Essa semana nós fizemos um desafio com a igreja. Eu creio que a maioria cumpriu esse propósito. Qual foi o propósito? Nós dissemos, entra no teu quarto e permanece lá por pelo menos 4 horas com Deus. Quantos aqui já passaram 4 horas em frente da televisão assistindo um filme, ou 2 filmes, ou 3 filmes? Levanta a mão. Quem já fez isso? Pode levantar a mão, seja sincero. Amém? Quantos já passaram assim, 7 horas assim, na frente da televisão assistindo a novela, uma novela atrás da outra? Já? Você já imaginou? Agora eu vou exercer domínio sobre a minha vontade. Agora eu vou entrar no meu quarto, Henrique, e vou dizer assim,
Deus, eu vim aqui só para te ver. Eu vou dizer assim: Deus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Você está entendendo? No meu caso, não precisa fazer isso, é só o que eu faço. Eu vou para um quarto, me tranco, passo a chave, apago tudo, deixo tudo no escuro. Pastor, por que o senhor apaga tudo? Porque eu não tenho necessidade de ver nada e nem ninguém. A única pessoa que eu quero ver é a Deus. E Deus não precisa dessa luz para se manifestar para a gente. Você está entendendo? Eu não quero ver as paredes onde eu estou. Eu não quero ver a cadeira que está na minha frente. Eu não quero ver a bancada que está na minha frente. A única pessoa que eu quero ver é Deus. É por isso que Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto, teu pai que te vê em secreto. Gente, é secreto. Diga para o seu vizinho: secreto. Secreto e segredo está tudo junto. Está tudo embolado, misturado. É você ali no segredo, no secreto, você com Deus. E ninguém te vê, mas Deus te vê. E a presença de Deus envolve aquele lugar. E você decide no seu coração, você toma a decisão: Deus, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Porque tantas coisas, elas nos roubam da presença de Deus. Tantas coisas nos tiram da presença do Senhor. Eu pedi para você abrir em João 15, não foi? Então, vamos lá para João 15. Diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Diga: limpos pela palavra. Você está entendendo? O que vai limpar você? Sabe o que é que limpa você? A palavra. Porque a palavra é como água. É por isso que quando você vem para um lugar como esse, não só nesse lugar, esse lugar aqui, gente, não é o lugar retentor da verdade. Esse lugar se prega a verdade, mas nós não somos retentores da verdade. Mas quando você vem a um lugar como esse, e você ouve a palavra vai entrando dentro de você e vai lavando você, vai purificando você, e vai deixando você mais limpo, livre e solto. Ele diz, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Quando eu leio o Evangelho, eu fico pensando, será que esse Jesus era quem ele dizia que era? Será que ele era doido ou realmente ele era o Filho de Deus? Gente, ele está dizendo aqui que ninguém, nem eu, nem você, pode fazer nada se nós não estivermos conectados a Ele. Quantos acreditam nisso? Querido, eu preciso acreditar nessa verdade e entender. Mas esse acreditar tem que ser um acreditar prático. Ele está dizendo, você não faz nada se você não estiver em mim. Mas entenda, esse não fazer nada que ele está dizendo aqui, é construir no reino de Deus. Porque eu sei, e é verdade, que nós podemos construir muitas coisas sem estar em Jesus. Mas aquilo que vai permanecer para a vida eterna, aquilo que vai permanecer para sempre, é aquilo que eu construo estando nele. E é por isso que ele disse, sem mim você não pode construir nada, sem mim você não pode fazer nada. Se eu quero fazer algo, eu tenho que fazer nele. E ele usa essa analogia, ele diz, assim como o ramo, se não estiver na videira, ele não pode dar frutos. Assim sois vós, se não estiverdes em mim. Você já viu o ramo fora da videira, dar fruto sozinho? Dá fruto? Não. Por que não dá fruto? Porque a vida não procede dele. A vida está no tronco. A vida vem das raízes,
que alimenta e vai para os ramos. Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que não adianta a gente tentar fazer nada sem Ele. É por isso que nós estamos desafiando a igreja a buscar a Ele. É por isso o desafio de passarmos essas horas com Ele. Mas não é para que você possa esporadicamente, é para que você possa entender que em todo tempo, a todo momento, nós dependemos dEle. Voltando lá para Gênesis capítulo 1, criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 2, formados do pó da terra. Isso quer dizer que a nossa origem é Deus. Diga assim: a minha origem é Deus. Se a sua origem é Deus, a sua fonte de vida é Deus. Se a sua fonte de vida é Deus, você não pode estar desconectado de Deus. Até porque você traz uma bateria dentro de você, mas essa bateria é limitada. Você tem que voltar a se reconectar com Deus. Porque se não reconectar, o que acontece? No seu laptop, o que aparece lá quando você passa muito tempo sem estar conectado? Alguém sabe o que aparece? Bateria fraca. E se você continua sem reconectar, o que acontece? Apaga. Diga para o seu irmão: cuidado para não apagar. Pergunta para ele: você está entendendo? Querido, nós precisamos estar conectados com Ele. Sem Ele não tem vida. Sem Ele não há vida. Ah, pastor, mas eu não estou conectado com Ele e eu estou com vida. Você tem uma bateria de reserva aí. Mas a tua bateria está descarregando. E a única forma de você ter vida, e vida em abundância, é através dele. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, Jesus dá um chute no nosso ego. É por isso que para ser crente, primeira coisa, quebra o orgulho. Para ser crente, você tem que admitir que você é incapaz de se salvar a si mesmo, de salvar a si mesmo. Para ser crente, você tem que quebrar o orgulho e dizer assim: eu não tenho capacidade nem para salvar minha própria vida. Eu não sou bom o suficiente para agradar a justiça de Deus. E não consigo fazer nada sem Ele. Às vezes a gente pensa que pode, porque a gente assistiu muito aqueles filmes do Super-Homem, do Capitão América, as meninas, a Mulher Maravilha. E aí a gente acha que pode. Não, eu vou resolver o problema na minha casa, eu vou resolver o problema no comércio, eu vou resolver o problema da minha família, no meu casamento, eu vou resolver essa dependência química que eu vou resolver isso e aquilo outro. Eu sei que há um esforço na sua parte, mas quando nós lemos Romanos capítulo 7, nós encontramos o maior dilema da humanidade. Qual é o maior dilema da humanidade? Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Gente, as pessoas sabem que tem que fazer bem e não fazem. O marido que adultera, que trai, que deixa sua esposa, que vai para um motel com outra, no fundo a consciência dele bate e diz assim: cara, o que você está fazendo? Não vale a pena. Ele sabe que não vale a pena, mas na outra semana ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque ele não tem força, ele é escravo. E aí a gente lembra o que Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não pode fazer nada. O cara que sabe que tem que tratar bem, o filho que sabe que tem que tratar bem os pais, e não entende porque que é tão bruto com os pais, não entende porque trata tão mal a mãe que ama tanto ele. Vocês conhecem cenas assim? Aquela mãe que faz tudo para o filho e o filho só dá patada na mãe. E ele sabe que aquilo pesa.
mas ele não sabe como se libertar daquilo. É o dilema da humanidade, descrito em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Aí no capítulo 8 ele dá uma resposta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? A lei de vida. O que é lei de vida? Há 4.000 anos atrás, a humanidade recebeu uma lei. Foi lá, a lei lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E quando a gente recebeu essa lei, a nossa situação piorou. Por que a situação piorou, pastor? Porque antes não estava escrito que você não podia transgredir. Você transgredia, mas não tinha nada escrito, não tinha uma lei dizendo que você estava errando. Você podia até errar, mas não tinha lei dizendo que você estava errado. Quantos estão entendendo? Mas quando vem a lei, o que acontece? Agora você erra e você é duplamente culpado, porque tem uma lei que diz. Tem uma lei que diz. E aí a gente começou a tentar viver por esses mandamentos. E a gente começou a se esforçar. E a gente começou a examinar os mandamentos e lia. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E aí, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás. E a gente foi tentar viver. E engraçado é que quanto mais a gente tentava viver, mais a gente percebia que a gente estava se afundando na lama. Sabe, você tenta fazer algo que você é incapaz de fazer. Você tenta agradar a Deus e quanto mais você tenta agradar a Deus, você não consegue. O que é que você faz? As pessoas fazem algo muito simples. Elas colocam uma máscara chamada religiosidade. E elas vivem com os seus complexos, vivem com as suas culpas, vivem com os seus medos, vivem com o seu pecado. Mas então agora elas estão encobertas com a religiosidade. E elas vêm para a igreja, e elas louvam a Deus, mas elas ficam com a angústia dentro delas. Por que elas ficam com a angústia dentro delas? Porque no fundo elas sabem que elas são miseráveis, pobres, cegas e nuas. Porque elas conhecem a lei de Deus, conhecem a vontade de Deus, mas elas não conseguem viver essa verdade. Mas nessa noite eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Diga para o seu irmão, tem boa notícia. É por isso que se chama evangelho. Deus, ele sabia do nosso dilema. Deus sabia do nosso problema. E o que Deus faz então? Deus vem perdoar os nossos pecados. Primeira coisa, perdoa os nossos pecados. Cancela as nossas dívidas. Segunda coisa, ele coloca alguém para andar do nosso lado. Conosco. Amém? Ele coloca alguém para andar do nosso lado. Dentro de nós e ao nosso lado. O paracleto, chamado ao lado. O advogado. Alguém que estará ali conosco para andar com a gente. Então eu antes não sabia andar. E a lei me mostrava como andar, mas eu não tinha condições de andar. Agora nessa aliança que Deus quer fazer comigo, com você, Ele não vai tratar com você na base da lei. Ele vai tratar com você na base de uma pessoa, que é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E essa pessoa, ela vai começar a ensinar você a andar. E você a agradar a Deus. Me diga com quem você anda e eu digo quem você é. Imagina um cara que é da roça, nunca viu nada chique e elegante. Mas aí você pega esse camarada, criado lá, arrancando o toco. E você começa a colocar ele para andar com alguém de alto padrão, alguém fino, alguém com todos os... Como é que chama? Aquelas frescurinhas lá dos talheres lá. Etiqueta, isso, obrigado. Na primeira noite, ele pega no garfo assim. Pastor, é assim que eu pego. Eu não sei quem que pega assim, estou ilustrando. Primeira noite ele pega no garfo assim, parecendo que está pegando na pá. Certo?
Aí ele vai continuando. Ele vai a forma como ele bebe, a forma como ele come, tudo expressa aquilo que ele é. Mas alguém está ali do lado dele, não está ali para condenar ele, está ali para ensinar ele. E essa pessoa que é colocada do lado dele, ela começa a demonstrar como se usa o garfo, como se usa a faca, como se usa os talheres. Os lados que usa a faca, lado direito, lado esquerdo, as taças que se usa. E aí aquele camarada bruto, primeira coisa que ele faz é o que? Dizer, que frescura é essa? Não é isso? Oxe, que frescura é essa? Eu fui criado dessa forma, comia com a mão. O ribacão, o baião de 2. Não é assim? Mas aí ele vai, o tempo vai passando, e o cara vai tendo paciência, e daqui a pouco, olha ele usando garfo e talheres. Olha ele pegando o lenço, o guardanapo. Daqui a pouco ele está sendo transformado. Porque alguém está com ele, constantemente com ele. E essa pessoa diz para ele, eu não estou aqui para condenar você. Eu fui enviado para te ensinar como você vai andar. Essa pessoa chega para ele e diz assim, olha, o patrão mandou eu andar com você, porque ele quer que você se apresente a ele. E eu estou aqui para andar com você, e eu vou te ensinar. Uma vez uma menina estava andando aqui na igreja, estava andando meio assim, né? Aí eu disse, ai meu Deus do céu, cabe a mim também ensinar as meninas a andar. Aí eu peguei um livro aqui, botei na cabeça e disse, olha, eu vou te ensinar como é que anda, viu? E coloquei um livro sobre a cabeça e comecei a andar para ensinar ela como é que andava. Sabe o que acontece? O Espírito Santo está interessado em ensinar você todas as coisas. Até coisas que parecem insignificantes. Mas Ele olha para você e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer ensinar você como é que você trata teu esposo. Você sabe que tem muitas mulheres que estão destruindo o casamento porque elas não sabem como tratar o esposo. Mas não é porque elas são mulheres ruins, é porque elas não sabem. É que nem aquele cara lá acostumado a arrancar toco. Ninguém nunca ensinou a ele como é que se usa o talher. Mas quando ele encontra alguém que ensina, ele vai aprendendo. Na nossa geração, as mulheres não sabem mais como tratar marido. Mas o Espírito Santo, Ele quer te ensinar. É por isso que Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer. Quando eu me achego a Ele, quando eu vou a Ele, quando eu estou conectado a Ele, quando eu busco a Ele, estando com Ele, eu vou sendo transformado de degrau de glória a degrau de glória. Degrau de glória fala de níveis de relacionamento, níveis de intimidade, níveis de maturidade em Deus. Mas não apenas as mulheres, mas homens também que não sabem tratar suas esposas. Homens que não sabem ser bons funcionários, não progridem, não prosperam. E por quê, pastor? Porque não tem entendimento, não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E aí o que acontece? Vive a vida não vivendo a vida, vive a vida como um fantasma. Mas o Espírito Santo vem para nos ensinar. Ensinar o quê? Tudo. Ele vai te ensinar como viver a vida. Se tem uma coisa que eu tenho percebido, é que nenhum de nós, por mais idade que tenha, sabe viver a vida. E quando a gente pensa que sabe, surge um problema novo. Surge algo que a gente nunca experimentou, surge algo que a gente nunca passou. E aí, irmã Maria, o que a gente faz, irmã Maria Conceição? Dependemos do nosso amigo, porque o nosso amigo, ele sabe todas as coisas. Amém? O nosso amigo, ele sabe todas as coisas. E tem uma coisa que ele sabe e que ninguém sabe. Ele sabe o caminho do céu. Dizem que quando o homem
estava em órbita, foi ao espaço, e quando eles voltaram, a primeira coisa que os jornalistas perguntaram foi: você viu o céu? Você viu o paraíso? E é claro que eles responderam que não viram, porque o homem estava procurando o paraíso, estava procurando o céu, mas ninguém sabe onde é que fica exatamente. Mas tem uma pessoa que sabe, e essa pessoa é o Espírito Santo. E ela veio para revelar a cada um de nós qual é o caminho para o céu. Pastor, como é que eu chego no céu? O Espírito Santo vai te revelar o caminho. O caminho é Jesus, querido. Nem eu, nem você sabemos exatamente o caminho, se não dependermos do Espírito Santo. Então ele vai e nos revela a pessoa de Jesus. Ele revela aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí o Espírito Santo diz: você não sabe não, né? Sei não. Vem cá, eu vou te levar, eu vou te conduzir. Deus quer pegar na tua mão e quer te levar para o céu. O Espírito Santo quer pegar você pela mão e quer levar você para o céu. Querido, não tem jeito de você errar. De GPS você ainda erra. Tem gente que é tão ruim, que de GPS ainda erra. Mas Deus não trouxe GPS, Deus trouxe o Espírito Santo. Ele está ali do seu lado. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você para dizer o que é você, para ensinar você qual é o caminho. Qual é o caminho? Ele diz: se vocês permanecerem em mim, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Vocês serão meus discípulos, dando muitos frutos. Frutos é aquilo que você manifesta. Entendeu, Miller? O que é fruto? É aquilo que você manifesta. Por exemplo, se você vê uma árvore com uma laranja, que árvore é aquela? Uma laranjeira. Muito bem. Se você vê uma árvore com maçã, que árvore é essa? Macieira. Vamos ver se eu pego vocês. Se vocês vê com um cacho de uva, é o quê? Uma videira. Vocês estão sabidos que só, viu? Os frutos que vocês dão, os frutos que eu dou, manifestam que natureza nós temos. Amém? Ódio, rancor, mágoa, ressentimentos. Qual fruto você está produzindo? Pastor, como é que eu posso produzir um bom fruto? É fácil. Esteja conectado a ele. Quem já ouviu falar de enxerto? Enxerto em planta. Vocês sabem o que é enxerto? O que é, irmã? Coloca uma árvore, um ramo na outra árvore, uma árvore diferente, é isso? Agora nós temos alguém que vai nos ajudar, que vai nos ensinar qual o caminho que nos leva ao céu. Mas não apenas isso, a viver uma vida aqui que glorifica a Deus, a viver uma vida aqui que está acima do padrão desse mundo, e a desfrutar da vida eterna que começa agora, e não apenas quando você morre, mas uma vida que começa agora. Amém? Aleluias. Eu disse para você em Gênesis, e eu quero terminar com isso, terminar como começamos em Gênesis. O Senhor, Ele nos criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. No sexto dia da criação. O sétimo dia foi um dia de descanso. O sétimo dia foi um dia de descanso. O homem foi criado na viração do dia, do sexto dia. Então, sabe qual foi a primeira tarefa que o homem teve quando ele foi criado na terra? A primeira tarefa foi descansar em Deus. É por isso que o sétimo dia, ele representa uma pessoa. Quem é essa pessoa, pastor?
Jesus. Quando você crê nele, você descansa nele. Você encontra o descanso nele. E ele vai trazer alívio para a tua alma. Ele vai trazer a salvação que você precisa. Ele vai trazer aquilo que vai nutrir a tua vida, vai dar a você a vida abundante. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer. Esse é o desafio. Nós tiramos tanto tempo para tantas coisas. Precisamos começar a tirar tempo para buscar Deus. Precisamos tirar um tempo para ler a palavra, para orar. Uma coisa que Deus tem nos falado muito nesses dias é que precisamos reforçar a oração. Você que está aqui nessa noite, deixa eu te dizer um segredo. Não carregue problemas, não carregue preocupações. Quando você tiver um problema, se tiver uma preocupação, primeiro problema que você tiver, aonde você estiver, faça uma oração, entregue a Deus. Pastor, uma porta se fechou. Imediatamente faça uma oração e diga: Senhor, eu confio no Senhor. Se essa porta fechou, o Senhor é poderoso para abrir uma porta maior do que essa. Amém? O problema com o filho. Senhor, meu filho está nas tuas mãos. O Senhor é poderoso para cuidar dele melhor do que eu possa cuidar. Amém? Um problema com o marido, problema com a marida. Seja qual for o problema, você pode colocar nas mãos de Deus. Lembre-se, sem Ele você não pode fazer nada. Nada.